A missão universal da Igreja e o ministério de Paulo, apóstolo dos gentios. Após Pentecostes, a Igreja começa a se expandir rapidamente. Os apóstolos anunciam a ressurreição de Jesus em Jerusalém, e as comunidades cristãs se multiplicam, reunindo-se nas casas para ouvir a palavra, partilhar a fração do pão e viver em comunhão. No entanto, logo vêm as perseguições. Estevão, um dos primeiros diáconos, torna-se o primeiro mártir da Igreja. Ele é apedrejado, e entre os que aprovavam sua morte está um jovem fariseu chamado Saulo, zeloso da lei, que perseguia os cristãos com ardor. Mas Deus transforma perseguidor em apóstolo. A caminho de Damasco, para prender os discípulos de Cristo, Saulo é envolvido por uma luz do céu e ouve a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos dos Apóstolos 9, 4. Ele cai por terra e pergunta: Quem és tu, Senhor? E a resposta vem: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Este encontro com o ressuscitado muda radicalmente sua vida. Saulo, agora Paulo, recebe o batismo, é preenchido pelo Espírito Santo, e passa a anunciar que Jesus é o Filho de Deus, verdadeiro Messias de Israel e Salvador de todos os povos. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, 442, Jesus foi designado como Filho de Deus de modo público e definitivo por sua ressurreição. Os apóstolos confessaram verdadeiramente: Tu és o Filho de Deus, ou Mateus 14, 33, e a pregação da Igreja se baseia nessa confissão. A missão de Paulo, no entanto, não é apenas para os judeus. Ele é chamado a ser o instrumento escolhido para levar o nome de Jesus diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, ou Atos dos Apóstolos 9, 15. Ele se torna o grande apóstolo dos gentios, percorrendo cidades, fundando comunidades, escrevendo cartas que se tornariam parte das Sagradas Escrituras e dando testemunho com a própria vida. A Igreja, nascida em Jerusalém, começa a se expandir por todo o mundo. Antioquia torna-se um centro missionário. Ali, os discípulos de Jesus são chamados pela primeira vez de cristãos, ou Atos dos Apóstolos 11, 26. Pedro e Paulo aparecem como colunas da missão. Pedro, como o primeiro dos apóstolos, guia e confirma a fé da Igreja. Paulo, com o ardor missionário, abre as portas aos povos pagãos. As viagens missionárias de Paulo o levam por Chipre, Ásia Menor, Grécia, Roma. Ele prega nas sinagogas, nas praças, nos lares. Em suas cartas, ele ensina que em Cristo não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos sois um só em Cristo Jesus. Ó Carta aos Gálatas 3, 28. A Igreja, impulsionada pelo Espírito Santo, vive e cresce. O anúncio do Evangelho não é mais restrito a um povo, mas é dirigido a todos os povos. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, 849, o mandato missionário do Senhor tem a sua origem eterna no amor da Santíssima Trindade. A Igreja, por sua natureza, é missionária, enviada por Deus para todas as nações. A fidelidade dos cristãos nas perseguições, a caridade das comunidades, a força do testemunho dos apóstolos, tudo contribui para que o Evangelho se espalhe. Pedro, após anunciar o Evangelho em várias regiões, chega a Roma, onde dará a vida por Cristo. Paulo, depois de muitas prisões e provações, também é martirizado em Roma. Ambos derramam seu sangue como sementes da Igreja. O sangue dos mártires torna-se o solo fecundo onde brotam novos cristãos. Como dizia Tertuliano, um dos primeiros escritores cristãos, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Apologético, 50,13. A Igreja, firmada sobre os apóstolos, permanece fiel à doutrina recebida e transmitida com fidelidade. A tradição apostólica é guardada, os sacramentos são celebrados, a fé é proclamada com ousadia, e a esperança de um reino definitivo permanece viva. A Igreja continua sendo o corpo de Cristo, animada pelo Espírito, guiada por Pedro e pelos sucessores dos apóstolos, até que o Senhor venha em glória.